Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez. E neste vídeo nós vamos falar sobre o CPC 16, que trata dos estoques da entidade. Bem, essa é uma norma muito importante para a prova do exame de suficiência, para a sua formação aí acadêmica. É uma norma muito cobrada também em concursos públicos, então nós vamos neste vídeo apresentar os principais pontos desta norma. Caso você não me conheça ainda, sou professora Márcia Farias, professora de contabilidade, então vamos aí compreender melhor esta norma. Bem, pessoal, então vamos aí apresentar a vocês os principais pontos aí dessa norma. E o primeiro ponto que eu quero apresentar a você é o alcance da norma. Então, de acordo com o CPC 16, ela vai alcançar aí, ó, todos os estoques, tá? Ela tem o alcance de todos os estoques. Primeiro passo. Só que eu tenho a exceção. Qual é a exceção? Os instrumentos financeiros, pois nós temos o CPC 48, que trata exclusivamente desses ativos. Temos também os ativos biológicos, pois temos um CPC específico, que é o CPC 29. Professora, só são essas duas exceções? Não, o CPC também diz que não se aplica a produtores de produtos agrícolas e florestais e também aos comerciantes de commodities. Esses também não se aplicarão o CPC. Já já nós vamos fazer uma questão que caiu no exame de suficiência, cobrando exatamente o alcance dessa norma. Bem, mas o que são estoques? De acordo com o CPC 16, estoques, pessoal, são ativos, tá? Então, são ativos. Só de acordo com o CPC? Não, pessoal. Se pegarmos a lei 6.404, lá no artigo 179, ele também vai trazer para nós, essa lei, que os estoques são o quê? Ativos, são classificados no ativo circulante. Professora, somente no ativo circulante? Não, eu posso ter estoques no ativo não circulante. Quando pode ocorrer isso? Quando eu tiver estoques que a pretensão ou a previsão de venda desses estoques for superior ao final do exercício social subsequente, então eu posso sim ter estoques classificados lá no meu ativo não circulante. Mas vamos voltar aqui à norma. E a minha caneta ficou doida. Então vamos lá, pessoal. O que é estoques? Estoques são ativos mantidos para venda, no processo de produção para venda ou na forma de quê? De materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Então, se nós olharmos aí o conceito que já apresenta o CPC, ele nos diz que os estoques são ativos mantidos para venda. Quando eu falo em venda, eu estou falando do comércio. E também em processo de produção. Quando eu falo de produção, eu estou falando de quê? Isso mesmo, de indústria. E na forma de materiais e suprimentos. Materiais e suprimentos a serem consumidos no processo de transformação. Então, eu posso ter estoques de insumos no processo produtivo, perfeito? Seguindo aí, pessoal, o CPC traz a forma de mensuração desses estoques. E o que ele nos apresenta em relação à mensuração desses estoques? Ele diz o seguinte: os estoques, objeto deste pronunciamento, deve ser mensurado pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Mas aí, se nós seguirmos lá no CPC, no item 10 do CPC, ele nos traz ali os custos. Então, primeiro vamos falar sobre os custos, o valor de custo, e depois nós vamos falar sobre o valor realizável líquido. Então, o que o CPC nos diz? Ele diz que o valor do custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação. Então, primeiro, vamos ver o que é um custo de aquisição. E de acordo com o CPC, ele diz: custo de aquisição dos estoques compreende o quê? Preço
de compra, impostos de importação, outros tributos, exceto os recuperáveis junto ao fisco, bem como custo de transporte, seguro, manuseio e outros custos diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados e materiais e serviços. E aí ele traz: vou deduzir, não inclui nos custos de produção, no custo de aquisição, o quê? Desconto comercial, abatimento e outros itens semelhantes. Então, nós trouxemos aqui para vocês um resumo. Os custos de aquisição do estoque vai incluir o quê? Vai incluir o preço de compra, impostos de importação, impostos não recuperáveis, que nós vamos fazer já já uma questão tratando disso, frete, seguro, gastos com manuseio e outros custos para colocar esse estoque em locais e em condições de venda. Então, o que eu preciso que você saiba, pessoal? Que no momento da venda, eu preciso incluir no valor de aquisição para classificar esse estoque lá dentro do meu ativo, o preço de compra. Se a entidade que está comprando essa mercadoria, esse estoque, é ela que está pagando o frete para trazer o transporte dessa mercadoria, eu vou incluir no custo de aquisição. Se nesse frete teve um seguro para trazer essa mercadoria até o local dela, eu vou incluir o valor desse frete, desse seguro e outros gastos com manuseio. Então, tudo isso eu vou somar ao custo de aquisição para classificar isso lá dentro do meu ativo. Mas o CPC fala que eu vou excluir, não faz parte do custo de aquisição o quê? Os impostos recuperáveis, devoluções, descontos incondicionais, desconto comercial, abatimento. Isso daí não entra no meu custo de produção, perfeito? Então, nós já vimos aí o que é um custo de aquisição. Agora, nós vamos precisar verificar o que é um custo de transformação. Então, veja, pessoal, eu tenho aqui, ó, a matéria-prima, e eu quero que essa matéria-prima transforme em um produto. E para transformar em um produto, ela vai passar por um processo. E esse processo aqui nós chamamos de quê? De processo de transformação. E esse processo de transformação vai dar origem ao meu produto. E aqui nesse processo de transformação, nós temos os custos da matéria-prima e temos os custos indiretos de fabricação. Temos os custos indiretos de fabricação. E aí, então, nós vamos ver que nesses custos indiretos de fabricação, nós temos custos indiretos fixos e custos indiretos variáveis. E nós vamos ver que os custos indiretos fixos são aqueles que permanecem fixos ali, constante, independentemente do volume que eu vou produzir. E já os custos indiretos variáveis, eles vão variar em relação à quantidade produzida. Produzir mais unidades, eu tenho mais custo. Produzir uma quantidade menor, meu custo vai ser menor. Então, isso daí é o quê? É os custos indiretos de fabricação. E aí, então, pessoal, sabendo agora o que é um custo de fabricação, o CPC ainda fala: devo incluir outros custos que não de aquisição e nem o de transformação, mas que devem ser incluídos nos custos do estoque somente na medida em que sejam incorridos. E o próprio CPC nos traz alguns exemplos de itens que não, ó pessoal, são itens que não são incluídos no custo dos estoques. E nesse caso, esses itens, eu não vou incluir eles nos custos do estoque e vou reconhecer eles direto lá na DRE como despesa do período, tá? Exemplo: valor anormal, pessoal, de desperdício. Tive uma perda anormal de material, de mão de obra, de insumos. Isso daí é uma perda anormal do processo produtivo, eu vou conhecer como uma despesa. Mas aquela perda normal do processo produtivo, eu reconheço ali no meu custo de transformação.
Gasto com armazenagem. Pessoal, se o gasto com armazenagem foi fora do processo produtivo, vai ser o quê? Despesa, tá? Só no momento do processo produtivo que eu vou considerar como custo. Despesas administrativas. Essa daí é uma despesa que está fora do processo produtivo. Então, é despesa, eu vou reconhecer isso como uma despesa normal do período. Aí eu tenho lá, ó, o último aí, despesa de comercialização. Pessoal, despesa com venda, de comissão, frete para entrega de produto acabado. Não, isso daí é despesa do período. Não tem do que se falar de custo de transformação ou custo do produto. Perfeito? Então, tendo isso em mente, grava isso daí, porque você precisa levar para a prova que todo o gasto que eu tiver no processo produtivo, lá no chão de fábrica, é custo lá no meu processo produtivo. Se saiu da fábrica, pessoal, saiu da fábrica, passa a ser despesa e eu vou reconhecer como despesa do período. Perfeito? Então, nós vimos aí que o CPC nos traz que eu devo reconhecer, reconhecer ali no momento inicial, primeiro reconhecimento, eu vou reconhecer pelo preço de custo ou pelo valor de transformação. Então, vou reconhecer no primeiro momento. Mas e os reconhecimentos que eu vou ter subsequente? Aí, o CPC, nós vimos lá no CPC que o CPC fala que os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou valor realizável. Dos dois, eu vou reconhecer pelo menor valor. E o que vem a ser esse valor realizável? Valor realizável líquido, pessoal, refere-se à quantia líquida que a entidade espera com a venda do estoque no curso normal dos negócios. Então, o que eu preciso que você leve para a prova sobre valor realizável líquido? Que valor realizável, pessoal, é o preço de venda. E líquido se refere a quê? A subtração, o gasto que eu vou ter na venda de um produto. E o que você vai precisar levar para a prova? O que é valor realizável líquido? Como que eu encontro esse valor? Vai ser sempre o quê? O preço de venda menos os gastos com a venda. Você vai encontrar o quê? O valor realizável líquido. Então, leve isso para a prova, porque nós vamos fazer já uma questão que cobra exatamente isso. Então, você vai lembrar que valor realizável líquido é o preço de venda que a empresa espera vender no curso normal dos negócios e eu vou diminuir os gastos estimados necessários para concretizar a venda. Então, imagine a seguinte situação. Veja um exemplo, pessoal. Imagine que eu tenho uma empresa e lá na minha empresa eu tenho um maquinário lá no valor de R$10.000, que é o valor de venda dessa máquina. Só que para vender essa máquina eu vou ter um gasto aí de R$1.000. Então, qual vai ser o valor realizável líquido? O valor realizável líquido é R$9.000, porque eu vou precisar deduzir esse gasto que eu tive aí para vender esse equipamento. Perfeito, pessoal? Então, isso aí é o que nós temos aí com relação a valor realizável líquido. E o CPC, lá no item 28, ele diz que a prática de reduzir o valor de custo dos estoques para o valor realizável líquido é consistente com o ponto de vista de que os ativos não devem ser escriturados por quantia superior àquelas em que se espera que sejam realizadas com a venda ou com o uso. Então, quando eu faço essa prática entre valor de custo e valor realizável líquido, dos dois, o menor, eu estou aplicando o que diz o CPC, que eu não devo escriturar os meus ativos por uma quantia superior àquela que eu espero na venda. Por isso que eu preciso, então, fazer aí esse lançamento e reconhecer nos exercícios subsequentes o que? Essa mensuração. Então, voltando aqui no item 9, o CPC diz: os estoques
devem ser mensurados pelo valor de custo ou valor realizável líquido. Dos dois, eu vou utilizar o menor. Então, imagine aí a situação de que eu tenho lá um estoque que foi inicialmente reconhecido no meu ativo, foi reconhecido lá no ativo no valor de quanto? De R$1.000. E aí, olha só, no final do exercício seguinte, eu preciso fazer o quê? Uma nova mensuração desse estoque. E aí eu vou avaliar agora valor de custo e valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Fui lá no mercado, verifiquei qual o preço de venda do meu estoque. O preço dele é R$1.000. Porém, para eu vender esse estoque, eu vou ter um gasto de R$100. Vou deduzir, eu vou encontrar o chamado valor realizável líquido de quanto? De 900. Pessoal, valor realizável líquido, 900. Valor de custo, quanto que é? R$1.000. O valor de custo é o valor que estava registrado lá no meu ativo. Logo, eu vou precisar reconhecer aqui, ó, uma perda. Qual o nome dessa perda? Perda do valor realizável líquido. Eu vou reconhecer uma perda no valor de quanto? De 100. Vai ser uma conta retificadora do ativo, logo o meu estoque passa a ser no valor de 900, que é o valor realizável líquido dos dois, o menor. Professora, e qual é a contrapartida dessa perda do valor realizável líquido? A contrapartida dela vai ser o quê? Uma despesa lá na DRE. Eu vou reconhecer aqui uma conta redutora do ativo e, contrapartida, eu vou ter lá uma despesa, vou debitar uma despesa na DRE. Professora, quando eu estiver, então, diante de uma compra de estoque com juros embutidos, nós vamos ver que isso daqui é um fato, o que, gente? Fato permutativo, tá? Eu estou diante de um fato permutativo, por quê? Porque o CPC lá no item 18 diz que a entidade geralmente compra estoques com condições para pagamento a prazo. A negociação, efetivamente, conter um elemento de financiamento ou, por exemplo, uma diferença entre o preço de aquisição em condição normal de pagamento e o valor pago. Então, essa diferença, o que o CPC fala? Essa diferença deve ser reconhecida como despesa de juros durante o período do financiamento. E como assim, professora? Não estou entendendo. Pessoal, vamos lá. A entidade, normalmente, ela pode, e ocorre muito, de comprar mercadoria, o preço à vista é 1.000, o preço a prazo 1.200. Eu tenho uma diferença de quanto? De 200, porque eu comprei a prazo. Logo, eu tenho R$200 aí que se refere ao quê? A juros, a encargos financeiros. E eu preciso reconhecer da forma correta lá no meu balanço patrimonial. E como que eu vou fazer, então, esse reconhecimento? Veja aqui. Imagine a seguinte situação. Eu tenho uma mercadoria, então vamos lá. Eu tenho uma mercadoria que essa mercadoria à vista, pessoal, ela custa R$10.000. E essa mercadoria a prazo, ela vai custar R$11.000. Só que a empresa adquiriu essa mercadoria a prazo. Qual é o lançamento contábil que eu vou fazer nesse caso? Nesse caso, eu vou vir lá, ó, e vou debitar com a conta estoque. E qual é o valor do meu estoque, pessoal? O meu estoque vai ser no valor da mercadoria, que a mercadoria vale quanto? R$10.000, que é o valor dela à vista. E vou creditar com a conta, isso mesmo, a conta fornecedores. Lá no passivo, e qual o valor? Qual é o valor que eu estou devendo pro fornecedor? 11.000. Mas, professor, eu tenho um débito de 10.000 e um crédito de 11.000. Tá faltando valores aí. Tá faltando sim. Tá faltando quanto, pessoal? R$1.000. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou debitar encargos financeiros a transcorrer no valor de R$1.000. Logo, esse encargo financeiro a transcorrer
vai ser o quê, gente? Vai ser uma conta retificadora lá no balanço patrimonial. E como fica isso dentro do balanço, professora? Pessoal, imagine aqui, ó, eu tenho aqui o meu balanço patrimonial. De um lado eu tenho o ativo, do outro eu tenho o quê? O passivo. No momento que eu adquiri aqui o estoque, eu vim aqui, ó, no ativo e registrei aqui, ó, estoque de mercadoria no valor de R$10.000. E registrei a conta fornecedor no valor de quanto? 11.000, porque é o valor que eu estou devendo pro fornecedor. Só que eu tenho aqui, ó, a diferença de R$1.000 de encargos a transcorrer. Então, de acordo com o que eu for pagando, eu vou diminuindo esses encargos financeiros a transcorrer no valor de quanto? R$1.000, que é uma conta retificadora. Tranquilo, pessoal? Então, veja, eu entrei 10 no ativo, mas também no passivo aumentou quanto? Aumentou 10, porque entrou 11, mas eu tenho uma retificadora de 1.000. Então, também vai dar os 10.000. Tranquilo? Por isso que ele é um fato permutativo. Seguindo, vamos aí fazer uma questão que caiu no exame de suficiência 2022.1. Só para ver aqui se estamos entendendo aí os conceitos dessa norma. Veja o que diz a questão. A empresa Fonte Eterna Limitada é uma varejista do ramo de roupas e calçados. E os estoques de mercadorias são o item mais importante do seu patrimônio. José, o contador da empresa, está sempre atento às mudanças nas normas brasileiras de contabilidade. A fim de evidenciar este importante componente do balanço patrimonial da forma mais fidedigna possível, com base na NBC que rege o assunto, a NBC TG 16R2, assinale a alternativa incorreta. Então, ele quer qual que está errada de acordo com a norma. Então, vamos ver aí se estamos entendendo, pessoal, os conceitos que nós estudamos aí. Então, veja, olha o que a norma está dizendo aí. Ele diz no item 1, ele diz o seguinte: esta norma não se aplica aos estoques de ativo biológico relacionado com as atividades agrícolas e produtos agrícolas no ponto da colheita. Pessoal, tá correto? Essa norma não se aplica a esses produtos? Tá correto, nós vimos lá no início da nossa aula aqui, ó, que de fato não se aplica a esse tipo de estoque. Então, ele não alcança aos produtores de produtos agrícolas e florestais e nem aos ativos biológicos. Então, está corretíssimo aí esse item. Então, vamos para o próximo. O que diz aí o item 2? Então, aqui está correto. Item 2. Em obediência à norma citada, José deve evidenciar os estoques no balanço patrimonial pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido dos dois, o menor. Pessoal, isso daqui tá na norma? Tá, é o item 9 da norma, tá correto. Nós estamos procurando o item errado. Vamos seguir. Estão compreendidos no custo de aquisição dos estoques o preço de compra, os impostos de importação, os tributos recuperáveis perante o fisco, bem como outros custos de transporte, seguro e manuseio. Pessoal, está errada, porque é os tributos não recuperáveis, tá? Não recuperáveis. Veja, nós vimos aí, agora há pouco, ó, que, vamos voltar lá, quais são os itens que vão incluir o custo de aquisição? Preço de compra, impostos de importação e impostos não recuperáveis, tá? Não recuperáveis. Então, aquele item lá está errado. Esse vai ser o item aí que será o gabarito da questão. Está errado, letra C. Letra D. Despesas de comercialização incluindo a venda e a entrega de mercadoria aos clientes, por exemplo, comissão sobre vendas e despesas com frete, não são itens a serem incluídos no custo da mercadoria vendida, devendo ser reconhecido como despesa do período em que são incorridos.
corretíssimo. Nós vimos que, de acordo com o CPC, tudo que for no processo de venda já não entra mais como custo de aquisição e nem como custo de produção. Então, esse item aí está corretíssimo. Vamos para mais uma questão aqui que caiu no exame de suficiência. Veja aí, também caiu na mesma prova, pessoal. Olha o que diz aí essa questão. Uma sociedade empresária apresentou ao final do exercício social de 2021 as seguintes informações sobre o estoque de mercadorias para revenda. Preço de venda líquido estimado 7.000 do produto A, 2.000 do produto B. Mercadorias para revenda, 5.000 do produto A e 1.000 do produto B. Custo necessário para venda, 2.150 e 400. As informações adicionais. Não existem estoques iniciais de nenhuma das mercadorias. Os estoques estão registrados pelo custo de aquisição. As mercadorias são avaliadas separadamente, considerando somente as informações apresentadas e o dispositivo da NBCTG 16R2 estoques, o valor de perdas estimadas para redução ao valor recuperável e o valor dos estoques de mercadoria para revenda, assinale a composição do valor contábil de cada tipo de mercadoria em 31/12/2021. Pessoal, e aí ele me traz aqui como que vai ficar a composição aí. Vamos lá na questão. Olha o que a questão está dizendo aqui no enunciado. Eu até coloquei aqui para ficar mais fácil. Considerando somente as informações apresentadas e o que está no dispositivo lá do CPC. Ele quer saber o valor de perdas estimada e o valor recuperável e o valor, o valor de vendas estimadas para redução ao valor recuperável e o valor dos estoques de mercadoria. Nessa prova, nessa questão teve uma confusão. Por quê? Porque aqui está escrito, ó, líquido. Preço de venda líquido estimado. Então, isso dava para o aluno entender, ali o candidato entender, que aqui já estava líquido do preço de venda. Mas como ele colocou aqui valor de perdas estimadas para redução ao valor recuperável, eu preciso, então, encontrar o valor recuperável aí, valor realizável líquido desses ativos. Então, a primeira coisa para resolver essa questão que eu vou precisar lembrar: valor de custo, valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Então, vamos, encontrar aí nessa questão o valor realizável líquido. O valor de custo, ó, tá aqui. Esse é o valor de custo, eu já tenho. O valor de venda é esse, e aqui é o custo necessário para a venda. Então, como que vai ficar o valor realizável líquido? Então, pessoal, olha só. Para encontrar o valor realizável líquido, o que nós vamos precisar? Vou pegar o preço de venda menos o quê? Isso mesmo, o custo de venda. Os gastos com venda, né? Como que vai ficar aí? Qual é o preço de venda? 7.000. Qual é o gasto que eu tive? Ó, 2.150. Qual vai ser o valor realizável líquido? O valor realizável líquido aqui vai ser quanto? 4.850. Já o produto B, o preço de venda dele é quanto? Ó, 2.000. E qual é o gasto? 400. 2.000 menos 400, valor realizável líquido vai ser de quanto? Isso mesmo, 1.600. Tranquilo, pessoal? Então, o que eu vou precisar lembrar? Para avaliar os estoques, eu vou precisar lembrar de que menor valor entre custo e entre o valor realizável líquido. Qual é o menor valor do produto A? Entre o valor de custo e o valor realizável líquido. Do produto A, eu tenho o preço de custo 5.000. O valor realizável líquido de quanto? 4.000.
4.850. Logo, eu vou ter o que aqui, gente? Se eu pegar, ó, 5.000, que é o valor de custo, menos 4.850, eu vou ter uma perda de quanto? De 150. Por quê? Porque eu vou precisar reconhecer pelo valor realizável líquido dos dois o menor. Qual é o menor dos dois? O realizável líquido. Agora vamos para o produto B. Valor de custo, R$1.000. Valor realizável líquido, 1.600. Dos dois, o menor. Qual é o menor? R$1.000. Então, eu vou reconhecer ele por R$1.000. Ah, professora, e esse eu vou fazer alguma coisa? Não, porque esse aqui eu preciso reconhecer uma perda, porque o valor realizável líquido é menor. Tranquilo, pessoal? E aí, eu não posso deixar lá no meu ativo um valor superior ao valor que eu recupere na venda ou no uso desse produto. Então, logo, nós já sabemos aí qual vai ser o nosso gabarito. Vamos voltar aí. Letra A, estoque de mercadoria para revenda no valor de 5.000. E vou reconhecer, ó, perdas estimadas para revenda no valor recuperável de 150. O valor líquido dessa mercadoria vai ser os 4.850, certinho. Letra B, valor do estoque 1.000. Não vou ter perda, vou continuar com os 1.000. Esse daqui vai ser o nosso gabarito aí, letra A. Perfeito, pessoal. Aqui tá errado, por quê? Porque é valor realizável líquido que deu 1.600, então fica tudo errado aqui, ó. Eu tive uma perda, as demais aí estão todas erradas, tá? Então, gabarito, letra A. Pessoal, nós vamos continuar aqui sobre o assunto no próximo vídeo e vamos fazer aí uma bateria de questão tratando esse assunto aqui do CPC 16. Espero você no próximo vídeo.